fazer isso, sou obediente. Hein? Que o amor de Deus que está sendo repartido neste ano profético na vida dessa igreja seja celebrado e repartido muito, e que vocês sejam reconhecidos em toda a cidade de São Gonçalo como a igreja que ama. Que isso não seja apenas um ano, mas que o DNA dessa igreja seja influenciado pela palavra profética do ano de 2016. É muito bom estar com vocês durante esse dia. O pastor Marcelo foi muito generoso comigo. Tenho certeza que ele tem muitos outros colegas, mas me presenteou com a oportunidade de estar aqui durante todo o dia. Uma manhã muito agradável aqui. E aí nós compartilhamos assim muito rascunhadamente o princípio de não ser usado, mas já está valendo, né, pastor? Nós falamos aqui pela manhã que Deus não nos usa. Você já viu um pai falar para o filho que vai usar o filho? Já viu isso? Filho, hoje eu vou te usar para colocar o lixo para fora. Filho, hoje eu vou te usar para você lavar a louça do almoço. Não. Pai se relaciona com o filho, né? Então Deus não nos usa, Deus se relaciona conosco. E Ele quer que esse relacionamento não venha só dele, mas que também nós possamos desenvolver esse relacionamento. E aí, com base na presença dele que está em nós, pode acontecer até o que acontecia lá na igreja de Atos, que sombra de crente curava. Não porque o crente tinha poder, mas porque a presença que ele carrega do relacionamento do Pai amoroso e todo-poderoso faz maravilhas nos dias de hoje. Amém? Então nós estamos crendo muito dessa forma, temos aprendido muito dessa forma, e isso foi compartilhado rascunhadamente. Então falei um pouquinho mais, pastor, para as pessoas falarem assim, que pastor, né, falou que eu não vou orar para esse pastor ser usado. Pode ficar tranquilo, Deus, Ele é a fonte de tudo que tem para você nessa noite. O tema que se encaixa na terceira mensagem dessa série, mais do que abençoada, porque vocês estão com 3 séries de mensagem, consolidando o primeiro mês de um ano de impacto global na vida dessa igreja. Então vocês vão chegar no segundo mês com todo o potencial desse ano de amar. Então eu já falei de manhã e repito, eu fico imaginando o que eu vou ouvir em dezembro da Igreja Batista Memorial Jardim de Catarina. Vocês estão muito bem alimentados. Deus usou o pastor com todo o discernimento e deu a ele todo o traçado do que seria. Vocês estão consolidando muito bem esse ano. Vocês estão melhor do que na minha igreja. Minha igreja é o ano do crescimento. E a série que consolida começa em fevereiro. Né? Então vocês estão à frente. Vocês vão, com certeza, ter um impacto global. Essa palavra de hoje, o Redentor do Amor, ela está baseada num texto muito conhecido. Eu queria pedir que você deixasse sua Bíblia aberta em Gálatas, capítulo de número 5. Esse texto de Gálatas, ele é muito conhecido e muito, ele é muito evitado. Né? É um texto poderoso, claríssimo, de como é a vida daqueles que estão em Cristo Jesus, mas também um texto muito evitado. Por que muito evitado? Por causa da necessidade de manter-se na sua zona de conforto. Então, por vezes, pessoas não querem o confronto. Né? Ele entregou-se ao Redentor do Amor, mas ele continua com uma pontinha de gestão da própria vida, dos maus desejos, dos sentimentos,
né, os sentimentos ruins, perversos, pecados ocultos, e a vida não ganha forma como ela tem que ser. Em Gálatas 5, 1 a 26, nós não vamos ler o texto todo, mas eu vou falar dentro deste tempo da carta. Está toda a verdade sobre a vida cristã. Toda a verdade, tudo que nós precisamos. Cristo, ele veio ao mundo com um propósito claro, e ele não nos deixou em falta de nada que ele precisava fazer. Tudo o que ele tinha que fazer, ele fez, ao ponto de declarar que a sua obra estava consumada nesta terra. Quando ele disse essa palavra, você que visita essa igreja hoje, que ainda está confuso, se perguntando como você teve coragem de aceitar o convite de vir aqui hoje. Quando ele disse a palavra consumado na cruz, ele pensou em você. E ele sabia desse dia, desse encontro. Eu não o conhecia, mas o Redentor do amor te conhecia. E quando ele pensou em algo para você, por ele te conhecer tão bem, por ele saber da sua história, do teu futuro, ele sabe até o último segundo da sua vida neste mundo. Ele criou um plano para que você tivesse uma vida, e uma vida abundante e perfeita. Só que ele também nos reservou o direito da escolha. E esse direito é preservado, como disse pela manhã. É preservado, e você pode, nesta noite, sair daqui levando a obra perfeita do Redentor do amor com você e em você, ou você pode sair daqui e voltar para a mesma vida que deixou do lado de fora deste templo. Por isso eu queria te pedir, fique atento. Mesmo que você não concorde ainda, mesmo que você não entenda ainda, mesmo que a princípio você nem queira, seja inteligente ao ponto de ouvir e no final fazer uma escolha prudente. A escolha é livre. A escolha que você fizer, nós vamos respeitar e mais, vamos te amar. Mas hoje eu queria muito a sua atenção inteira. O texto de Romanos 6,6 diz que, pois sabemos que o nosso velho homem foi crucificado com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sejamos escravos do pecado. Essa palavra escravo do pecado, ela deixa muito claro que você não vive em estado de liberdade. Escravidão é estado de limitação, de jugo, de pressão, de completo domínio da sua vida. E eu quero declarar que não há neste mundo, nem físico nem espiritual, nada que possa impedir hoje você de ouvir essa palavra. O jugo do pecado, ele é partido pelo poder do sangue de Cristo. E eu quero antecipadamente liberar sobre a sua vida essa palavra. Você está livre para ouvir essa mensagem do Redentor do amor, e nada neste mundo, a sua vida, as suas escolhas até o presente, te impedem de ouvir e sair daqui consciente do que o Redentor do amor fez por você. O Salmo 25:11 diz que por amor do teu nome, Senhor, perdoa o meu pecado, que é tão grande. Talvez você questionou essa palavra que eu liberei sobre a sua vida, dizendo assim: esse pastor está falando isso porque ele não me conhece, não sabe o que eu estou praticando. E eu quero reiterar e pontuar essa introdução, dizendo que, independente de quem você seja, hoje aqui você é alvo do Redentor do amor, receba isso, e que não haja nenhuma ingerência do inferno nesse presente lugar que é santuário do Rei. E o Rei está aqui. Amém? Então mantenha a sua Bíblia aberta e receba essa palavra que o Redentor do amor trouxe para te libertar da maior prisão
que esteve sobre o domínio humano, que é a prisão do pecado. Não são os governos, não é a política, não são os estados, o Estado Islâmico, não é nenhuma frente religiosa. O maior domínio, o maior jugo, a maior prisão, o maior dano na vida do homem é o pecado, e Deus veio para te libertar disso, e eu quero te dizer como Ele fez isso. Primeiro, Ele fez isso através da vida de Jesus, e a vida de Jesus, ela é única e especial. Você já conhece Jesus, então você deve conhecer a obra dele. A obra dele diz que ele teve um nascimento diferente de todas as pessoas que já nasceram nesse mundo, porque ele é o único homem nascido de uma virgem, o único que tem um nascimento virginal. A sua vida também é uma vida sem pecado. Eu pequei e ainda peco, mas Jesus não teve pecado em si. Por isso ele é completamente único. A sua morte foi uma morte em favor de uma obra que ele estava adquirindo para o Pai, uma obra vicária. Ele veio para cumprir alguma coisa que Deus Pai mandou que ele cumprisse. Ninguém aí está morrendo um pelo outro. Pelo contrário, se você puder passar a perna no outro, você passa. Se você puder dar um jeitinho de levar uma vantagem, você dá. Mas ele veio na contramão da cultura. E ele deu a vida dele por pessoas que não o reconheciam, não o amavam, não queriam saber dele. E ele antecipadamente escolheu morrer por nós. Ele não ficou morto porque o poder da glória do Pai o ressuscitou. E a ressurreição dele é garantia de que nós também, ainda que morramos, viveremos para sempre com ele. Ele não só foi para o Pai, mas ele nos deixa uma promessa de que ele volta para nos levar com ele, para que onde ele estiver, estejamos nós também. Então eu quero te dizer que Jesus é a pessoa que está completamente habilitado para dar um jeito na tua vida. E não tem época melhor para botar a vida em ordem do que o início do ano. Nós estamos na terceira semana do ano. E se você quer um ano abençoado, você precisa de uma vida nova. Você precisa de uma vida organizada. Como que um desorganizado vai colocar uma vida em ordem? Ele precisa de um organizador de vida. E o organizador de vidas é o Redentor do amor, é Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Por isso, aquilo que está na palavra dele, que será distribuído a você nessa noite, é tão importante para você, porque é o marco de um início de um novo ano. Talvez do dia 1º de janeiro até hoje, dia 17, você está vivendo em um velho ano. Como assim, pastor? Eu estou no ano de 2016, mas se todas as coisas são iguais, é velho. É velho. Novo ano é completamente novo. São pensamentos novos, são sonhos novos, são projetos novos, sentimentos novos. Se você continua dominado pelo mesmo medo, pela mesma opressão, pelas mesmas dificuldades que você estava enfrentando dia 31 de janeiro de 2015, você está num velho ano. No nome de Jesus hoje, se permita iniciar o teu ano com o Redentor do amor. E eu quero, sem mais delongas, te dizer o que nós podemos e como nós podemos receber o que o Redentor do amor tem para nos entregar. Primeiro, para que isso seja possível, viva a liberdade da fé. Gálatas 5, agora nós estamos no texto que eu pedi para vocês deixarem aberto, abisque sua Bíblia, use sua Bíblia. Se é no celular, marque aí, no nome de Jesus. No verso 1 diz que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Portanto, permaneçam firmes e não se deixem submeter novamente a um jugo de escravidão. O texto diz que, mesmo sendo livre, eu posso voltar para a prisão. Por isso ele fala que, estando livre, eu devo permanecer livre. Há
um número muito grande de pessoas que em algum momento da sua vida ele passou numa igreja, num culto, em algum lugar, e aí ele ouviu a mensagem tocou o coração dele, ele entendeu os argumentos bíblicos para a entrega da vida dele, e ele naquele dia ele falou assim: eu quero. Chegou lá fora, ele ficou: o que vão pensar? Como vão me tratar? Como eu vou viver sem essas coisas? Como eu vou ter novos relacionamentos? O que será da minha vida se eu disser às pessoas o que eu acabei de fazer dentro daquela igreja? E aí você esteve livre, entrou de novo na gaiola, e você mesmo fechou o cadeado. É importante entender, mas mais importante é permanecer na liberdade. Jesus, ele não nos chamou para o aceitar, ele nos chamou para tomar posse da vida que ele tinha para nós. Porque aceitar, eu aceito algumas coisas, mas não convivo. Aceitar, eu dou um sinal de que eu sou de acordo, mas viro as costas e vou embora. O projeto de Jesus foi trocar a morte certa da minha alma pela vida eterna que ele podia me dar. E ele disse que essa vida ela não começará depois da morte, ela começa agora. Porque Paulo, quando escreve isso, ele diz que os que receberam da abundância da graça e do dom da justiça reinarão em vida. Em vida. Por isso somos príncipes e princesas de um reino que já existe, de um rei que está no seu trono, tem um cetro na sua mão, governa e não há ninguém que ameace a sua soberania. E por que então você, conhecendo da liberdade, deixa sua mente te enganar pelas mentiras que o opositor coloca sobre você? Tessalonicenses 3,5 diz que o Senhor conduza os seus corações ao amor de Deus e à perseverança de Cristo. Cristo, ele chegou nesse mundo e ele foi até o fim, ele pagou tudo que tinha para pagar. No Getsemane, uma das fases mais humanas de Jesus, para quem tem dúvida de se ele foi 100% homem também, ali no Getsemane é claro, Jesus entra num estado até mesmo de sentimentos depressivos, e ele diz ao Pai: Pai, se o Senhor puder me livrar disso, faça, mas que a tua vontade prevaleça. Naquele momento ele estava dizendo assim: é muito duro, dói muito, é muito difícil. Mas ele perseverou, e por isso eu e você estamos aqui. Queridos, não será menos conosco. Se Cristo venceu, nós também venceremos. Se você entrou nesta igreja é porque você precisa de algo que não existe do lado de fora. E o Redentor do Amor está para dizer que se o teu compromisso com Ele for assumido, o dele com você nunca será rompido. Segundo, rejeite o fardo da religiosidade. Isso é um mal terrível. Isso tem atrapalhado o entendimento do evangelho simples e puro, que é o que nós queremos viver. No verso 2 ao verso 4 diz que ouçam bem o que eu, Paulo, lhes digo. Caso se deixem circuncidar, era um estado religioso do povo judeu, uma condição, ele disse assim: Cristo de nada lhes servirá. De novo declaro a todo homem que se deixa circuncidar, que está obrigado a cumprir toda a lei. Vocês que procuram ser justificados pela lei, separaram-se de Cristo e caíram da graça. A religiosidade, o brasileiro tem muita facilidade em fazer sincretismo religioso. E sabe por quê? E aí eu quero mudar a fase. Talvez você
já entregou há algum tempo e tem permanecido vindo e participando do que a igreja oferece a respeito do crescimento espiritual para a sua vida. Mas você ainda está preso a um fardo religioso que carrega do passado. Contaminações. Talvez você ainda tenha superstições. Talvez você ainda tenha o dia certo para montar a árvore de Natal e é o dia certo para desmontar a árvore de Natal, porque isso é uma prática religiosa. Né? Você monta, acho que 6 de novembro e 6 de janeiro você desmonta. E eu te digo, como vai fluir a vida abundante do Cristo ressuscitado em você, se você é um religioso, mandingueiro, supersticioso e cheio de patuais. Não, isso aqui eu tenho, porque isso aqui dá sorte. Isso aqui, isso aqui é de família. Certa vez uma pessoa disse assim, não, eu só guardo uma santinha, porque ela é de família. Mas que família? Que família? Porque eu tenho uma família outra que eu ganhei quando entreguei minha vida a Jesus, e nós somos família, né? Eu sou da família de vocês, amém? Nós somos família de sangue, não somos? Família no sangue de Jesus Cristo, não é? Nós não temos o mesmo DNA? Não temos? E se não existe práticas na nossa família a respeito disso, a que família nós vamos nos submeter para impedir que o poder da graça de Deus abundante nos leve ao estado de reinar em vida nesta vida? Em nome de Jesus hoje. Hoje o Redentor da vida quer entrega, mas quer entrega completa. Talvez essa mensagem é para você começar um novo ano da seguinte forma, indo para casa e fazendo uma limpeza espiritual na sua vida. Comece a botar fogo nas coisas que você não tem parte mais com elas. Comece a quebrar as coisas que você não tem parte mais com elas. Comece a tirar toda a legalidade que o inferno tem na sua casa, na sua vida. Talvez a legalidade que você tem seja tão pequena que você consegue esconder de todas as pessoas. Mas se neste momento o Espírito Santo está trazendo à sua memória o que é, no nome de Jesus, hoje isso vai ter um fim. Se livre do fardo da religiosidade e abre espaço para relacionamento genuíno com o Rei dos Reis. O Redentor do amor não veio para nos ensinar religião. Ele veio para nos salvar da religião. É isso que ele tentou o tempo inteiro ensinar aos fariseus. Eu não vim para que vocês tenham uma nova religião ou para melhorar a religião de vocês. Eu vim para que tenham vida e vida abundante. E o Redentor do amor continua nessa mesma pegada, e nessa noite ele está falando isso à Igreja Memorial em Jardim Catarina. Que é uma vida nova neste ano, limpeza espiritual é necessária. Irmãos, isso é muito profundo. Talvez você não tenha ideia do que uma foto de um ex, do que uma camisa, um presente que você ganhou de um ex-relacionamento tem para estar impedindo a felicidade e a satisfação dentro do teu casamento hoje. Não sei porque o negócio saiu aqui. Mas Deus manda te dizer que hoje bota fim nisso. Porque enquanto você conservar isso, mas eu gosto dessa camisa que minha ex-namorada me deu. Mas você está casado com outra pessoa. E se você quer viver num estado honroso nesse casamento hoje, bota fim nessas questões. Se a camisa foi muito boa, doe para o serviço social da igreja, mas se desfaça. Destrua a legalidade de Satanás dentro da tua casa. Senão não tem a vida que o Redentor nos proporciona pela sua palavra. Terceiro, viva a vida plena do Espírito. Olha o que acontece. Eu começo a me desprender, eu
entendi que eu preciso da liberdade, eu recebo essa liberdade, eu abro mão de coisas que antes eram as minhas verdades, eram a minha crença, era a minha fé, e eu começo então a receber do Espírito, e o Espírito então passa a promover essa vida que foi prometida por Jesus. Ele disse assim: eu preciso ir para que ele venha, porque é o Espírito que garante isso em nós. Paulo nos escreve que é por ouvir e ouvir a palavra que nós somos salvos, mas também diz que quando nós ouvimos essa palavra da verdade que nos salvou, o Espírito Santo da promessa vem sobre as nossas vidas, habitar em nós, e é o selo de garantia da vida abundante que o Senhor Jesus tem para nós. Por isso que no verso 5 de Gálatas ele escreve que, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justificação que é a nossa esperança. Queridos, quando nós passamos a viver com o Espírito Santo, sai um monte de responsabilidades que tínhamos antes. Antes nós éramos os autores da própria justiça. Se alguém me intimida, eu quero também o intimidar e ser mais forte. Se alguém me ameaça, eu quero o ameaçar e ser mais forte. Se alguém coloca uma situação diante de mim, eu quero dar uma resposta para ele ver o quanto eu sou poderoso. Se alguém tem alguma coisa, eu quero ter mais do que ele para ser mais do que ele. E as pessoas vivem debaixo desse jugo. Se me ofende, eu vou pegar essa pessoa e vou fazer alguma coisa dela. E você vive em torno de guerras. Você vive em torno de satisfazer o interesse e o julgamento das outras pessoas a seu respeito. Você não consegue viver para si, você não consegue viver satisfeito, você não consegue viver feliz naquilo que o Senhor está promovendo na sua vida. Tudo é insuficiente, tudo é menor do que o outro tem, você nunca está contente, você nunca está em estado de satisfação. Mas quando o Espírito Santo vem habitar em nós, os valores mudam, os pensamentos mudam, a vida é uma vida nova de fato. Alguns deixam de ser valentões e passam a ser pessoas simples e sensíveis. Sabe por quê? Não tem nada mais carnal e diabólico do que fazer justiça com a própria mão. E Deus está te convidando hoje para deixar a tua causa na mão do Espírito Santo. Desiste de fazer justiça com a tua própria mão. Desiste. Desiste. O texto que lemos diz que, pois é mediante o Espírito que nós aguardamos pela fé a justiça que é a nossa esperança. Pastor Mário Ruiboto, ele costuma dizer que quando nós colocamos Deus em primeiro, de forma alguma nós vamos ficar em último. Se eu coloco Deus em primeiro, não existe a possibilidade de eu ficar em último. Agora, se você quer resolver tua própria vida antes de entregá-la ao Espírito Santo, eu quero te dizer, você não será capaz de resolver. E não é palavra de maldição, não. É porque não dá conta. Não dá conta. Talvez você quer largar um vício antes de vir. Talvez você quer acertar a tua vida conjugal. Talvez você quer largar o adultério e viver em um estado honroso para vir. Eu quero te dizer, você não conseguirá resolver essas coisas se você não depender da obra do Espírito que traz vida. O Redentor do amor, ele não morreu por uma causa que você poderia resolver, ele morreu por uma causa que você não poderia dar conta dela sozinho. Senão Jesus seria um bobo, irmãos. E a obra de Jesus não é de bobo, não. A obra de Jesus é de amor. Um amor tão incondicional que Ele nos amou quando ainda éramos pecadores. É muito amor. É muito amor. Quarto, edifique tudo sobre o amor.
O verso 6 diz que porque em Cristo Jesus nem circuncisão nem incircuncisão tem algum efeito, mas sim a fé que atua pelo amor. Olha que lindo, irmãos. A fé que atua de que maneira? Pelo amor. Como Jesus nos alcança, depois quando a gente olha todas as coisas que aconteceram, você se sente muito querido, muito amado. Eu estava na casa do pastor falando um pouco para ele como foi minha conversão. Eu era de uma família, ninguém era cristão, ninguém, absolutamente ninguém. Minha família praticamente quase toda espírita e praticante mesmo. E eu, neto mais velho da casa, e eu era o sucessor direto do legado espiritual. Porque vinha de família. O meu tataravô passou para o meu bisavô, que passou para o meu avô, e possivelmente passaria para mim. Em algum momento ia chegar até a minha pessoa. E quando eu tinha 7 anos de idade, eu tive uma iniciação, onde eles chamam de batismo, e eu fui batizado no Espiritismo. E naquele dia o meu avô, como líder, ele pediu que alguma entidade cuidasse da minha vida, né, me protegesse, cuidasse da minha vida, e me fizesse de mim um grande homem. E eu me lembro, com 7 anos, daquela entidade dizer para minha família que não poderia cuidar da minha vida. E meu avô disse que gostaria que eu fosse um líder espiritual, e ele disse para o meu avô que eu seria um líder espiritual, mas que ele não poderia cuidar porque já existia uma luz me protegendo. E aí o meu avô entendeu que existia uma outra entidade que eles não sabiam ainda quem era, que estava cuidando. Então tá bom, né? De 8 para 9 anos, o tio da minha esposa se casa com a minha tia. Família da minha esposa, todos cristãos. Ele casa, leva a minha tia para o evangelho, ela se converte. Deus coloca no coração dele, do meu tio, que é pastor hoje, de que eles deveriam cuidar de mim, porque essa ligação, eu tinha que quebrar esse negócio. Meu tio, recém-casado, passa a me levar com ele, com a esposa, em todas as programações de igreja. E ali no EBF, com 9 anos de idade, eu entendi claramente que eu precisava aceitar Jesus. Eu fui até os meus pais e falei com a minha mãe, meu pai era sem igreja, sem religião, sem nada, e falei com a minha mãe, mãe, eu aceitei Jesus, posso? E ela falou assim, pode, porque eu escolhi a minha religião, é de família. Eu quero muito que você seja da minha religião, mas você pode escolher a sua. Daquele dia em diante, eu nunca mais pisei no terreiro, eu nunca mais participei de nada que eles tinham. Meu tio me protegeu, cuidou de mim. E hoje eu olho todo esse caminho e vejo claramente a mão de Deus. Aí você disse assim, então pastor, Deus é assim, né? Ele ama alguns, vai lá, pinça esse, faz uma obra linda na vida dele e depois esquece os outros. Por que não escolheu os outros também? Eu quero te dizer que para a glória do Senhor Jesus, toda a minha família hoje é cristã. E o meu avô, que era líder nessa mesa, né, de espiritismo, meu avô hoje é pastor da Assembleia de Deus, com 81 anos, para a glória de Deus. Queridos, Deus tem coisas para fazer através do Espírito Santo, que ninguém pode deter, e hoje Ele está dizendo para você, que Ele quer começar isso com você, mas você precisa começar com Ele também, para que Ele possa completar aquilo que Ele tem na sua vida. No nome de Jesus, decida começar a viver baseado no amor. E deixe para trás a justiça que você acha que tem que fazer antes. A acusação que você não consegue esquecer. O medo que você sente. Os problemas que você tem. E inicie uma nova fase na sua vida baseado nesse amor extraordinário que Jesus tem para nós. Agora, não é só ouvir e achar bonito.
Eu quero encerrar com esses últimos tópicos falando qual é a tua parte agora nesse negócio. Quinto, esteja atento aos seus relacionamentos. Verso 7 e 9 diz que vocês corriam bem. Quem os impediu de continuar obedecendo à verdade? Tal persuasão não provém daqueles que os chamam. Um pouco de fermento leveda toda a massa. Se você hoje entendeu e quer essa obra na sua vida, eu quero te dizer que tudo o que você tinha de relacionamento lá fora, você precisa agora submeter ao novo pensamento que você tem. Nada que está lá fora mais é verdade absoluta para você. Porque eles não vão desistir de você não, eles vão colar em você. Mas você vai ser firme em dizer, eu quero Jesus. Vem comigo, começa a chamar para vir com você. Agora, quando você quiser um conselho, não é lá que você tem, é aqui dentro que você tem. Até Deus completar a obra na tua família, essa é a tua principal família. Porque é aqui que você se alimenta para alimentar os outros que estão lá fora. Quem aqui já andou de avião? Bastante gente, então você vai saber o que estou falando. Quando você está sentado numa cadeira, há um procedimento de segurança lá que eles sempre dizem para você, olha, fique atento, em caso de despressurização, máscaras de oxigênio cairão automaticamente. Com esta mão pegue sua máscara, aí mostra, né, abrindo a máscara, coloque a máscara e aí depois ele diz assim, e depois ajude alguém. Você não pode ajudar ninguém sem oxigênio. Se você tentar ajudar alguém a botar a máscara, você não estando com máscara, você vai desmaiar e ele vai morrer e você vai morrer. Agora, se você for hábil e colocar a máscara primeiro, você vai ter força e habilidade para ajudar aquele que está no desespero e não está conseguindo colocar a própria máscara. Os seus relacionamentos que estão lá fora, eles precisam da tua ajuda, mas você precisa do oxigênio primeiro. Então, queridos, cola nessa igreja. É célula, é discipulado, é escola bíblica discipuladora, é gabinete pastoral, é acampamento para você fugir do carnaval. Você já sai daqui hoje inscrito para o acampamento. Carnaval já não é mais nada da sua vida. Carnaval agora é lugar para celebrar a obra do Espírito Santo na sua vida. É lugar para aprender como você escolher mais o amor de Deus dentro de você, mais acolher e mais celebrar e mais repartir esse amor. Então, defina hoje que você vai andar primeiro com Deus e depois que você andar com Deus, você anda com pessoas. Ele é o teu melhor amigo, ele é o teu fiel ajudador, ele é a garantia da sua vida e você não precisa de nada além de Jesus, tendo Jesus. Agora, tendo Jesus, você pode ter outras coisas, você não precisa romper laços. Você só precisa priorizar quem é primeiro. E aí depois as coisas vão fluindo. Segundo ponto que você tem que trabalhar, o sexto aí. Vença os desejos da carne. O verso 16 e 17 diz que por isso, digo, vivam pelo Espírito e de modo nenhum satisfarão os desejos da carne. Pois a carne deseja o que é contrário ao Espírito e o Espírito é contrário à carne. Eles estão em conflito um com o outro, de modo que vocês não fazem o que desejam. O pastor Carlito costuma dizer que a carne não melhora nunca. Então, não vou ser mentiroso com você, eu vou te dizer claramente. Se você bebe, você vai sair dali, você ainda vai continuar com vontade de beber, você ainda vai continuar com vontade de fumar. A diferença é que agora você pode escolher. Agora você pode escolher. Um pastor do Espírito Santo, né, literalmente, do estado do Espírito Santo, ele foi confrontado por um jovem líder na igreja. Ele falou assim, pastor, eu não entendo, por que eu não posso tomar uma cerveja? E eu gosto, pastor, todo dia, eu quero lá um pouquinho na orla ali de Itaparica, tomar uma cerveja bem gelada, um chopp. E o pastor falou assim,
eu vou te explicar isso, mas antes você pode me acompanhar hoje nas visitas. E acabou a escola bíblica e ele saiu fazendo alguns atendimentos na casa de irmãos que estavam acamados, doentes. E ele andou em todas aquelas casas. E no final do traçado ele parou na orla, sentou em um dos quiosques lá de Itaparica. E aí ele foi e falou assim: agora eu posso responder a sua pergunta. Ele disse assim: então, pastor, me diga por que eu não posso beber. E ele falou assim: você pode beber. Ué, quem disse que você não pode beber? Chamou a garçonete e falou que assim: traga-me 2 chopes geladíssimos, daquele que vem com um copo cascando gelo. E aí colocou os 2 ali na mesa. Ele falou que ficou olhando para o chopp, o menino olhando para ele, olhando para o chopp. E o menino falou assim: eu posso mesmo, pastor? Ele falou: ué, pode, ué. Ele pegou e... Depois que ele acabou, ele raciocinou, porque ele não conseguia raciocinar. E aí ele falou assim: ué, pastor, você não vai beber, não? Ele falou: não. Sabe por quê? Porque eu sou livre, mas você é escravo. Eu estou diante de algo gelado, cansado, à beira da praia. Eu poderia tomar esse chopp também. E ele não me faria mal. Mas eu tenho direito de escolher e escolho o que eu quero. Você, desde que sentou diante desse chopp que eu pedi, você não conseguia se controlar. E assim como você é escravo do chopp, você não tem liberdade para viver a vida que Deus quer para você. O pastor que conta essa história disse que aquele jovem chorava copiosamente diante dele. E ele orou por aquele jovem e pediu a Deus que o libertasse desta fortaleza que protegia a mente dele contra a obra da graça e do Espírito Santo. A carne não melhora, mas o Espírito só expande dentro daqueles que querem. E aí, queridos, mesmo quando a gente está diante de tentações, a gente tem a liberdade de fazer a escolha certa. 7, rompa com as obras da carne. Você não só deve vencer ela, como você deve romper. Porque o que acontece? Eu moro nesse lugar e aqui deste lado tem algo que me influencia negativamente. Eu posso passar sempre na frente desse lugar, ou eu posso dar uma volta, vir por aqui, passar por aqui e não ver. Então, vencer traz luta, traz cansaço. E você quer lutar toda hora? Ou você prefere ser inteligente e romper de fato com os laços que te perturbam? O verso 16 a 17 diz que por isso, 18 a 21 diz que: mas se vocês são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Ora, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções e inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, aqueles que praticam essas coisas. Agora, querido, tem uma coisa forte aqui: não herdarão o reino de Deus. Isso aqui coloca em risco a sua ida para o céu. Por isso que é tão sério. Por isso que tem pessoas que tentam colar as páginas de Gálatas para ver se pulam Gálatas 5. Porque está dizendo que se nós não rompermos com essas coisas, nós não herdaremos o reino dos céus. Não adianta só dizer que quer, você precisa tomar decisões mais severas em relação a isso. O pastor Carlito, ele usa uma ilustração muito bacana, que ele diz: o estado de satisfação é como andar de tanque cheio. Não sei se o pastor Marcelo já usou essa ilustração, então passei na tua frente, né? Você conhece? Passei na tua frente, perdão, pastor. Pastor Carlito, ele costuma ilustrar da seguinte forma:
Se você está com o tanque cheio, você sai com o seu carro, e aí você passa num posto, a gasolina está caro, você vai em diante, você tem combustível. Aí você passa no outro, a gasolina está barata, mas está quase assim com um letreiro dizendo, nós adulteramos o combustível, você passa direto. Aí quando você olha um preço justo, mais ou menos, né, porque não estão fazendo justiça, mas um preço equilibrado e um combustível de qualidade assegurada, você para o seu carro e fala assim, enche o tanque, completa o tanque. Agora se você sair da sua garagem, tanque vazio, você vai estar de cara com aquele posto que está cobrando mais e você não tem escolha, porque se você não abastecer, você vai ficar a pé. Se você estiver diante de um posto de combustível adulterado, você vai colocar nem se for um pouco desse combustível, porque você não tem escolha. Se você não abastecer, você não anda. O estado de satisfação é isso. Quando você vive no Espírito, você está satisfeito e você não precisa fazer as escolhas erradas. Olha como encerra esta mensagem com o tópico 8, gere os frutos do Espírito. O que é isso? É os frutos da satisfação. O verso 22 a 23 diz que mais o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Quem tem o Espírito e o fruto do Espírito não precisa se dar às obras da carne. Não precisa. Porque quando tem um casamento, a vida é satisfeita. Eles se entendem, se compreendem, se dão um ao outro em satisfação sexual, vivem satisfeitos no relacionamento, estão sempre se inovando, se apaixonando de novo, estão cada vez mais amando um ao outro e os valores que estão construindo juntos. Não precisam do adultério, não precisam da pornografia, não precisam da masturbação. Quando os filhos vivem satisfeitos com os pais, quando tem paternidade bem resolvida, quando vivem em estado de equilíbrio dentro da casa, quando vê segurança, não vê os pais em briga, em guerra, em dissensões, ele está seguro. Quando ele vai para o mundo e alguém fala assim, toma droga, para que isso? Eu não quero isso, eu não preciso disso. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu tenho família, eu tenho alegria, eu tenho satisfação. Ele não passa noites e noites fora de casa, porque o prazer dele está na casa do pai. Ele vem à igreja, ele se satisfaz, porque ele sabe que a família dele na igreja e em casa é a mesma coisa. Tem coerência. Aí ele fala assim, esse é o caminho, porque eu quero ser como meu pai, eu quero ser como a minha mãe. Quando vai ao mercado de trabalho, ele não está pressionado a fazer qualquer escolha, ele não é influenciado pelas tendências do homem e pela tendência consumista exacerbada de ter e ter e ter. Não, ele vai para ser feliz, ele escolhe a satisfação, o emprego que traz alegria, porque a escolha dele não é baseado no dinheiro que ele vai receber, mas nos dons que ele já descobriu na casa do pai. Aí ele vai para o mundo para viver satisfeito. Aí chega lá, ele tem todos os problemas normais que qualquer uma pessoa tem quando está trabalhando, mas ele chega satisfeito. Ele pega o pagamento dele, ele entrega ao Senhor e diz assim, Senhor, obrigado, porque o Senhor é fiel em tempos de crise. Ele vem com o dízimo e oferta, como falamos pela manhã, e ele vem com os princípios da satisfação, da alegria e da abundância. E ele está sempre vivendo debaixo dessas influências. Ele dá honra a quem tem honra, porque ele sabe que neste mundo, ele não é um qualquer um. Ele foi desejado por Deus, tem um propósito de Deus para a vida dele, tem garantias eternas para a vida dele, e ele é um filho amado do Senhor. Queridos, viver satisfeito é a melhor coisa que tem, mas só o Redentor do amor pode nos dar isso. Por isso, eu encerro com esse princípio, que é o substrato de tudo o que nós falamos. Você precisa perder na terra para ganhar na eternidade. Se você hoje escolhe deixar
a vida velha, o ano velho, a história velha, e receber a vida nova, o ano novo e a história nova que o Redentor da vida quer te dar. Eu vou orar por você nessa noite, e você vai sair daqui cultivando novos relacionamentos, porque nós vamos profetizar isso sobre a sua vida. Você vai sair daqui vivendo na abundância e não na necessidade e escassez. E você vai sair daqui cheio do Espírito Santo para matar toda a obra da carne, do diabo e do mundo na sua vida. E eu quero orar e declarar isso sobre a sua vida nessa noite. No nome de Jesus, se existe alguém, peço que a igreja ore. Se existe alguém nessa noite que entendeu tudo e que falou que é com você que Deus está falando, eu quero conhecer você, porque eu vou orar pela sua vida. Peço que você erga uma de suas mãos, até que eu possa ver e confirmar daqui. Eu quero conhecer você que hoje entrega a sua vida ao Redentor do amor. Existe alguém nessa noite? Deixa eu te conhecer, onde quer que você esteja. Se levantar a mão, não abaixe enquanto eu não ver. Estamos falando de coisas que não existem fora do reino. Só o Senhor tem para te dar. E você não sabe se terá oportunidade de voltar aqui. Nem eu sei. Então eu quero te declarar hoje as bênçãos que estão sobre a palavra de Deus para a sua vida. Existe alguém nessa noite? Deixa eu te conhecer, eu quero orar por você. Onde você está nessa noite? Deus te abençoe. Deus te abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Onde você está? E eu quero fazer um outro convite, o pastor me autorizou. Talvez você tenha se enamorado dessa igreja, da visão que Deus está dando nesse lugar. Talvez está vindo para cá de um outro ministério, ou consolidar através do batismo essa decisão que você já tomou no seu coração. Eu queria conhecer você também. Se você quer se batizar ou se integrar a essa igreja, eu quero conhecer, porque eu quero orar por você. O seu novo ano começa agora, debaixo da visão profética, apostólica que está sobre essa igreja. Quem é? Quero te conhecer. Deus te abençoe. Mais alguém que quer se integrar a essa igreja através do batismo ou através... Deus te abençoe. Mais alguém? Pedir que a igreja se coloque de pé. Eu quero convidar você para receber essa oração aqui na frente. Você que tomou essa decisão, vem aqui até. Eu quero orar por você pessoalmente. Vem aqui. Fica acanhado não. Você ganhou uma família amorosa que vai começar a te aplaudir agora como vitorioso. Amém? Então vem cá. Deus te abençoe. Você que decidiu pelo batismo, vem cá. Vem cá, temos duas pessoas que decidiram pelo batismo. Qual o seu nome? Marco Antônio. Deus abençoe, Marcos. Um novo tempo sobre a sua vida. Quem mais? Essa jovem. Pastor, sobe aqui. Tem mais uma pessoa. Tem mais uma que se decidiu pelo batismo. Marco Antônio. Qual o seu nome, querida? Fábia. Deus abençoe, Fábia. Eu vou estar orando por essas vidas. Em seguida, o pastor também estará aqui. Ele é um grande pastor. Eu ia gostar de ser ovelha dele. Eu sei que ele vai cuidar muito bem de vocês. Deus, aqui estão pessoas muito especiais. Obrigado, Redentor do amor,
pela vida desses preciosos. Obrigado, Senhor, porque só o Teu Espírito pode os levar à decisão tão importante que eles tomaram. E eu estou tão alegre por ter visto isso, Senhor. Eu estou tão alegre por ter feito parte, ó Deus, do momento em que essas vidas passaram para a decisão mais importante. Deus, o Marcos está tendo o nome dele escrito no Teu livro agora. Porque aqui está a igreja, que quando ela liga na terra, é ligada nos céus. Por isso liga e escreva o nome deste precioso do Senhor. Senhor, ajuda-os a serem integrados completamente a essa igreja. Andar em amor, em cobertura espiritual, em cuidado. E serem cheios do Espírito Santo. Que eles vençam as obras da carne, do diabo e do mundo. E que o poder do Espírito Santo resplandeça na vida dele. E que eles sejam um farol para direcionar a vida de tantas outras pessoas, que através do relacionamento deles contigo, também conhecerão ao Redentor do amor.